Não fique feliz por mim, inimigo. Quando eu caio e me levanto, sente-se nas trevas. O Senhor é a minha luz e a palavra de Jeová, de acordo com o livro de Miqueias 7:8. Este verso bíblico é um poderoso lembrete para todos nós, especialmente em tempos como estes, quando Israel está em guerra. Ele nos lembra da resiliência e da resistência de Israel. Nasceu da guerra e do conflito. Não é apenas uma declaração de esperança, mas uma promessa divina enraizada nas Escrituras. Diante de adversidades e infelicidades impostas pelos vizinhos ou disputas internas, Israel tem certeza de que sua queda ainda não acabou. Essas palavras são um poderoso lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, o Senhor nos guia como um Deus de luz, fornecendo orientação e apoio necessários para enfrentar os desafios. Esta é uma linha inspiradora e uma mensagem de esperança duradoura, que nos diz que Israel vai se levantar apesar dos obstáculos que enfrenta agora. No dia 7 de outubro de 2023, o mundo ficou chocado ao ler a manchete: Israel está em guerra. Já se passaram quase 50 anos desde o último conflito oficial de Israel, em 1973, quando o Egito, a Síria e outros países atacaram. Essa guerra continua sendo um capítulo importante na história de Israel, moldando sua política, estratégias militares e relações com os vizinhos. No dia mais sagrado do calendário judaico, o Yom Kippur, que tradicionalmente é seguido por jejum e oração, Israel enfrentou um ataque surpresa coordenado do Egito ao sul e da Síria ao norte. Esse ataque quebrou o isolamento do dia sagrado e empurrou o povo para um conflito que testou sua resiliência e habilidades militares. No entanto, essa é uma guerra diferente. O que exatamente está acontecendo? Israel está sendo atacado por foguetes disparados de vários lados por agressores do Hamas. Esses ataques ocorrem por terra, mar e ar. Pessoas foram mortas ou sequestradas, e os atacantes têm como alvo mulheres e crianças de forma particularmente brutal. Eles disparam foguetes indiscriminadamente em áreas onde as pessoas comuns vivem e se infiltram sorrateiramente nas cidades, realizando busca em casa por casa. Eles têm como alvo especificamente os jovens, crianças pequenas e os idosos, levando-os como reféns. Pessoas comuns, incluindo mulheres idosas e crianças pequenas, algumas das quais já sobreviveram ao Holocausto, agora estão sofrendo. Milhares de pessoas foram mortas e há milhares de feridos devido a esse ataque sem precedentes. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou que estamos em guerra. Quem são os inimigos nesta guerra? Vamos discutir sobre o óbvio. O Hamas é simplesmente um grupo terrorista e seu financiamento vem do Irã, o que não é um segredo bem guardado. O porta-voz iraniano Ghazi Ahmadi confirmou publicamente à BBC que financiaram o grupo para realizar ataques, conforme relatado pelo Wall Street Journal. Mas por que o Irã os apoia? Bem, ao longo dos anos, o Irã deixou claro que seu objetivo final é destruir Israel, mesmo desenvolvendo armas de destruição para reforçar sua atitude ameaçadora. Isso não é apenas um slogan, mas um objetivo global. As palavras dos líderes iranianos enfatizam o perigo não apenas para Israel, mas também para Jerusalém. A Bíblia profetizou há milhares de anos que Jerusalém estaria no centro dos eventos do fim dos tempos. Não são as grandes cidades do mundo que são importantes nesse contexto, mas sim Jerusalém, uma pequena cidade que desempenha um papel monumental, conforme descrito na Bíblia. Essa profecia não deve ser ignorada, pois Jerusalém é frequentemente chamada de epicentro do Apocalipse. Os eventos descritos em Zacarias 12:3 destacam esse fato e mostram que todas as nações que desejarem destruí-la estarão em apuros. Tenho certeza de que todas as nações da terra se reunirão contra Jerusalém. Naquele dia, o Senhor diz que eu vou derrotar todos os cavalos com confusão e enlouquecer seus cavaleiros. Meus olhos estão sobre a casa de Judá, e todas as nações que ameaçarem Israel e Jerusalém serão derrotadas. A Bíblia descreve Jerusalém como uma cidade pequena, mas extremamente importante, como uma rocha sólida. As nações que tentam movê-la só se prejudicam.
As profecias na Bíblia são um testemunho poderoso da proteção divina e do papel vital de Jerusalém nos eventos do fim dos tempos. É interessante observar como os eventos atuais se encaixam nessas antigas profecias bíblicas. Devemos prestar atenção não apenas por causa da geopolítica, mas para entender melhor as profecias bíblicas não cumpridas. É importante examinar o que a Bíblia diz sobre a propagação de Israel e o encontro do povo de Israel nos últimos dias. Após o Holocausto, em que 6 milhões de judeus foram mortos, foi emocionante ver Israel renascer como nação em 1948, com os Estados Unidos sendo o primeiro país a reconhecer sua soberania. No entanto, o Senhor anunciou que Israel enfrentaria muitos inimigos e não desfrutaria de paz duradoura. A profecia de Ezequiel, especialmente nos capítulos 37 e 38, fala claramente sobre essa coligação contra Israel nos últimos dias. O Senhor trará nações do extremo norte para atacar Israel como uma grande nuvem que cobre a terra. Isso acontecerá para que as nações possam conhecer a santidade do Senhor. Olhos, quem é esse poder do norte mencionado nas Escrituras como Magog? A verdade é que ninguém pode afirmar com certeza quantos estudantes da Bíblia e especialistas em profecia consideram que esse poder refere-se à Rússia moderna. Se olharmos para um mapa do Oriente Médio, podemos ver que a Rússia está localizada ao norte de Israel. Surge a pergunta: por que a Rússia deseja atacar Israel conforme mencionado nas Escrituras? Outra pista mencionada em Ezequiel 38:5 é que países como a Pérsia, atual Irã, Etiópia e Líbia se aliariam a eles, todos equipados com escudos e capacetes. A Bíblia previu esses eventos interessantes há muitos anos atrás, quando esse grande poder atacou o norte de Israel e seus aliados contemporâneos, como o Irã. Portanto, quando observamos mudanças geopolíticas e conflitos que cercam Israel, não devemos esquecer esse fato. Esses eventos foram anunciados. Não estamos apenas testemunhando a história da Bíblia se desdobrando diante de nós, mas também vendo profecias se cumprindo. Isso nos desafia a prestar atenção não apenas para compreender intelectualmente, mas também a nos prepararmos mentalmente. Estou despertando meus amigos para o mundo em que vivemos, pois estamos presenciando uma sequência de eventos sem precedentes que se alinham perfeitamente com as previsões da Bíblia, especialmente aquelas relacionadas às questões de Israel, Irã e Rússia. Essas repetições nos lembram das previsões encontradas no livro de Ezequiel, especialmente em seu capítulo. Este capítulo aborda o resultado final: uma força chamada Magog se levanta contra Israel. Essa potência do norte, mencionada como sendo da união de Pérsia e Irã, está arrastando Israel para o conflito. Ezequiel 38:3 diz: E assim diz o Senhor Jeová: Estou contra você, ó príncipe de Gog, de Magog, da terra de Mecheque e Tubal. Eu vou colocar ganchos em suas mandíbulas e te guiar com todo o meu exército. Hoje, quando acordamos com manchetes sobre ataques russos, é hora de Israel se preparar. Parece que visões bíblicas se desenrolam diante de nossos olhos de forma clara e em tempo real. Nós, que valorizamos os escritos sagrados, estamos vivendo em condições extraordinárias. Ok, agora você pode estar se perguntando como os cristãos deveriam ser à luz desses acontecimentos. Antes de tudo, os nossos olhos devem estar em Jesus. Ele nos disse para olhar para cima quando essas coisas começarem, para levantar a cabeça, porque a nossa redenção está próxima. Lucas 21:28. Isso significa que devemos viver com uma sensação de antecipação e prontidão. A volta de Jesus Cristo não é um tempo para medo ou desespero, mas um tempo de preparação, tanto mental quanto moralmente, enquanto esperamos pelo dia do nosso resgate final. Devemos estar prontos para o retorno de Cristo. E além disso, uma medida igualmente importante é a oração. O Salmo 122:6 nos diz para orar pela paz de Jerusalém e pela prosperidade daqueles que a amam. Como crentes, temos um mandato divino para orar por Israel, para acabar com os ataques terroristas, para que os reféns sejam libertados em segurança e para que haja paz duradoura nessa região. Nossas orações não são apenas um ritual, são uma força poderosa, especialmente quando estão em harmonia com Deus.
Devemos também orar pela mão protetora de Deus sobre o povo de Israel nestes tempos difíceis, de crescentes tensões e conflitos. É essencial que permaneçamos na brecha e oremos por Israel. Isaías 49:15-16 nos diz que, mesmo que uma mãe possa esquecer seu filho que está amamentando, Deus não nos esquecerá. Ele nos garantirá o seu amor e proteção. Portanto, devemos confiar nele e procurar sua intervenção nessas situações difíceis. A vida deveria tentar refleti-lo. Personagem significa praticar o amor, misericórdia e bondade não apenas para com aqueles que nos amam, mas também para aqueles que não nos amam. Isso significa permanecer de pé contra todo o ódio, injustiça e maldade que encontramos ao nosso redor. Devemos agir com retidão e justiça em todas as nossas ações. Em resumo, meus amigos, enquanto navegamos por esses tempos turbulentos, devemos manter nossos olhos abertos para as profecias e nossos corações em harmonia com Deus e seus objetivos. As histórias e previsões mencionadas na Bíblia não são apenas eventos passados ou futuros, mas um roteiro que enfatiza o caminho das nações e o destino do mundo. Não devemos temer esses dias, mas esperar com expectativa o mundo que nos rodeia. Nossa fé pode tremer, mas deve permanecer firme olhando para o horizonte, pois a redenção está próxima. Precisamos compreender a urgência desse assunto e viver de acordo com isso. Devemos nos preparar espiritualmente e ter um relacionamento profundo com Deus através da oração diária, estudo das Escrituras e comunhão com outros crentes. Além disso, devemos andar em amor e justiça, refletindo o caráter de Cristo em todas as nossas ações. E assim, esperamos ansiosamente o retorno de Cristo, purificando-nos e praticando o amor em todos os aspectos de nossa vida. Há uma injustiça em dizer a verdade, mas devemos sempre buscar a justiça, mesmo que seja desconfortável. Em Mateus 28:18-20, Jesus nos instrui a compartilhar ativamente o Evangelho em todo o mundo, pois o retorno iminente de Cristo torna essa tarefa urgente. É nossa última esperança e o mundo precisa ouvir isso. Somos chamados a sermos tão valiosos quanto o sal e a luz que preserva a fé e ilumina o caminho da salvação. Não é necessário ser um teólogo, mas devemos compartilhar as boas novas de nossas vidas e histórias, que são as evidências mais convincentes. Além disso, devemos administrar com prudência os recursos que Deus nos deu, investindo sabiamente onde somos chamados, para promover o reino de Deus na terra, de acordo com os valores da Bíblia. E acima de tudo, devemos nos dedicar a uma vida de oração, tendo uma atitude constante de oração, intercedendo por aqueles que estão perdidos e pelas nações, especialmente Israel. Devemos aguardar o retorno do Senhor com expectativa e dedicar nossa energia e mente a Ele. Amar e buscar a justiça é uma forma poderosa de compartilhar o Evangelho, administrar recursos com sabedoria e ser dedicado à oração. Essas virtudes são não apenas nobres, mas também necessárias para aqueles que esperam ansiosamente a redenção. Através da redenção, nossa vida cotidiana se torna digna de nossa vocação, trazendo glória a Deus e construindo seu reino aqui e agora. Convido a todos que estão lendo esta mensagem a se unirem em oração ao Senhor. Vamos fazer esta oração juntos, recebendo todas as bênçãos que ela traz. Oremos ao nosso Deus celestial, misericordioso e amoroso Pai, humildemente nos aproximamos de Ti para adorar e reconhecer Tua soberania e majestade acima de toda a criação. Perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que têm nos prejudicado, pois Tu és um Pai amoroso. Aguardamos o retorno do nosso Senhor e oramos pelo Salvador Jesus Cristo espiritualmente. Estamos prontos para que as nossas lâmpadas sejam cheias com o óleo do Teu Espírito Santo. Que os nossos corações sejam um terreno fértil onde a Tua palavra possa prosperar e ajudar-nos a desenvolver o nosso relacionamento contigo. Que a nossa oração esteja enraizada e nutrida pela Tua palavra, Pai. Pedimos a graça para caminhar em amor e justiça. Tu nos chamaste de reflexo de Cristo neste mundo, então pedimos por um coração que ame sem limites e que esteja em busca de justiça e misericórdia. Ajuda-nos a nos purificarmos e a agirmos com retidão, de acordo com a Tua graça amorosa.
Capacita-nos a vivermos tão cheios do teu amor que ele se espalhe nas vidas ao nosso redor, trazendo-os mais perto de ti. Aumenta a nossa capacidade de compartilhar as boas novas do Evangelho e a salvação com as pessoas em nosso caminho, que precisam ouvir a tua mensagem. Que a redenção seja o sal e a luz que preservam a verdade e iluminam através de nós, Pai. Pedimos por sabedoria para administrar o tempo, os talentos e os tesouros que foste bondoso o suficiente para nos confiar, orando assim o teu reino. Orienta-nos para que sejamos administradores diligentes. Pai de misericórdia, pedimos pelo teu toque de cura para fluir através de nós, restaurando-nos fisicamente e mentalmente à plena saúde. Oramos de acordo com a tua perfeita vontade pela tua proteção divina sobre nós e nossos entes queridos, nos protegendo do mal e nos guiando com segurança através dos desafios da vida. Pai, comprometemo-nos com uma vida de oração constante e oramos pela paz dos líderes de Jerusalém, de Israel, das nações e por aqueles que estão perdidos e feridos. Neste assunto vital, pedimos que os líderes de Israel sejam ensinados com a tua sabedoria, Pai. Que a tua vontade seja feita na terra como é feita no céu. Enquanto esperamos pela vinda da redenção, que as nossas vidas sejam um sacrifício vivo, santo e aceitável a ti. Agradecemos, Senhor, por ouvir e responder a nossa oração em nome de Jesus. Ore amém se essa oração te abençoou. Se você quiser nos ajudar a alcançar mais pessoas e espalhar o Evangelho, compartilhe esse vídeo com um amigo ou membro da família que você saiba que precisa da ajuda e bênção dessa oração. Clique abaixo, se você gosta de quebra-cabeças, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Adicionamos vídeos que abençoam nossos corações e elevam nossos espíritos. Agradecemos a todos que nos apoiam, vocês são abençoados por serem parte disso. Queremos ser uma bênção para aqueles que nos ouvem e encorajamos você a aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu te exorto a receber a graça e o amor de Deus e a começar uma nova jornada onde você está. Jesus veio buscar e salvar aqueles que estão em conflito, não importa quem eles sejam. Deus ama os perdidos e não deseja que ninguém se perca. O arrependimento é a chave para a salvação. Faço uma oração por você, querido Senhor Jesus. Eu reconheço que sou um pecador e peço o seu perdão. Creio que você morreu por mim e ressuscitou dos mortos. Eu renuncio aos meus pecados e te convido a entrar no meu coração e na minha vida. Quero confiar em você e te seguir como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, ouça a minha oração. Agradeço-te por me salvar. Amém. Agora que você fez essa oração, pode procurar o pastor da sua congregação local e tomar a decisão de ser batizado publicamente. O batismo é um símbolo dessa decisão de seguir Jesus. Eu encorajo você a conhecer outros cristãos e aprender mais sobre a sua nova vida em Deus. Por favor, deixe suas orações na seção de comentários para que possamos interceder por elas e buscar a bênção de Deus. Convidamos outros crentes, tanto no YouTube quanto em qualquer lugar do mundo, a se unirem a nós e a orarem por você agora mesmo. Lembre-se de que mesmo que você não veja uma resposta imediata às suas mensagens e pedidos de oração, isso não significa que não estamos orando. Nós acreditamos no poder da oração e sabemos que ela traz consolo e paz de acordo com o plano perfeito de Deus. A Ele seja toda a glória. Que a graça e a paz estejam com você, nosso Senhor Jesus Cristo.